Nessa semana, o Tribunal de Justiça de São Paulo acatou o pedido de interdição do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, nomeando o filho, Paulo Henrique Cardoso, como seu curador. A decisão reconhece que ele não tem mais plena capacidade para gerir certos atos da vida civil, sobretudo os ligados a patrimônio e finanças. Na prática, isso permite que o curador passe a administrar esses assuntos em seu nome. Interdição não é uma punição nem perda total de dignidade jurídica. É uma medida de proteção usada quando a pessoa, por doença ou outra condição, deixa de ter discernimento suficiente para tomar decisões com segurança sobre alguns atos civis. Aos 94 anos, o sociólogo sofre de mal de Alzheimer, já em estado avançado, condição que afeta a memória, dificulta a fala e a capacidade de tomada de decisões. A lei brasileira admite a interdição judicial quando há comprovação de incapacidade de discernimento, normalmente por perícia e documentos médicos. Agora, seu filho é legalmente responsável pela administração dos seus bens e responde civilmente pelo ex-presidente. No início da década de 1990, o Brasil era um país à beira do abismo econômico, sufocado por uma inflação que passava os 2.000% ao ano. Nesse cenário de incertezas, um sociólogo de refinada formação intelectual assumiria o leme da nação, Fernando Henrique Cardoso. Ele não foi apenas um presidente, ele foi o arquiteto de uma nova ordem econômica no Brasil. Mas, por trás da estabilidade do Plano Real e das reformas estruturais, sua trajetória é cercada por debates profundos sobre a natureza da política brasileira e os limites da social-democracia. Venha agora com o Brasil Paralelo lembrar a trajetória do pai do Plano Real que agora foi interditado pela Justiça. Fernando Henrique Cardoso nasceu no Rio de Janeiro em 18 de junho de 1931, em uma família de militares com profundas raízes na história política do Brasil. Seu avô foi um político e militar que participou da queda da monarquia, e seu pai integrou as revoltas tenentistas que marcaram o fim da República Oligárquica, ajudando a compor o governo de Getúlio Vargas. Formado em Sociologia pela USP, seguiu carreira acadêmica e obteve os graus de doutor e livre docente. Com o golpe militar de 1964, Fernando Henrique partiu para o exílio. Em 1968, voltou ao Brasil e assumiu por concurso público como professor de ciência política da USP, onde se tornou um dos expoentes da sociologia brasileira. Em 1969, com apenas 38 anos de idade, foi aposentado compulsoriamente e teve seus direitos políticos cassados pelo Ato Institucional número 5. A convite de Ulisses Guimarães, presidente do MDB, coordenou em 1974 a plataforma eleitoral do então único partido de oposição ao regime militar. Em 78, concorreu ao Senado. Ficou em segundo lugar e se tornou suplente de Franco Montoro. Em 1983, com a eleição de Montoro para o governo de São Paulo, assumiu sua vaga no Senado Federal. Em 84, teve destaque na campanha das diretas Já e na articulação da chapa vitoriosa de Tancredo Neves e José Sarney. Em 1986, foi reeleito para o Senado e, nesse mesmo ano, fundou o Partido da Social-Democracia Brasileira, PSDB, que reunia membros do PMDB mais afinados com posições de centro. O ponto de inflexão de sua carreira ocorreu em 1993, quando assumiu o Ministério da Fazenda no governo Itamar Franco. Na época, a inflação beirava os 30% ao mês. FHC reuniu um time de economistas de peso e elaborou um sofisticado plano de estabilização, o Plano Real, lançado em 1994, que incluiu um esforço de redução do déficit fiscal
e uma reforma monetária. O sucesso do plano foi imediato, derrubando a inflação e garantindo à FHC a eleição presidencial em 1994, ainda no primeiro turno. Seus 2 mandatos de 1995 até 2002 foram um período das grandes privatizações no Brasil, como a da Vale do Rio Doce e do Sistema de Comunicações Telebrás, da criação de agências reguladoras, da Lei de Responsabilidade Fiscal, considerada por muitos analistas o pilar da administração pública brasileira. Contudo, o governo também enfrentou crises externas e críticas severas à possibilidade de reeleição instituída durante seu primeiro mandato. Uma reportagem de 13 de maio de 1997 do jornal Folha de São Paulo revelou um esquema de compra de votos para aprovação da emenda constitucional que permitiria a reeleição. Em gravações, os deputados federais Ronivon Santiago e João Maia, ambos do Acre, relataram ter recebido R$200 mil em dinheiro para votar a favor da reeleição. Em 2007, durante uma sabatina promovida pela Folha, FHC negou participação, mas não a existência do esquema. Houve compra de votos? Provavelmente. Foi feita pelo governo federal? Não foi. Pelo PSDB? Não foi. Por mim, muito menos. Porém, em artigo publicado em 2020, 23 anos depois do ocorrido, Fernando Henrique reconheceu que foi um erro a aprovação da mudança de 1997 e admitiu: permiti e por fim aceitei o Instituto da Reeleição. Em 1999 foi implementado o chamado tripé macroeconômico, que formou a base da política econômica a partir de então e cujos pilares eram política de câmbio flutuante, metas de inflação e metas fiscais. No segundo mandato, Fernando Henrique Cardoso teve a popularidade debilitada, principalmente pela ampliação do desemprego. Os movimentos sociais manifestavam-se contra a chamada política neoliberal de FHC. Outro fator que contribuiu para essa diminuição de popularidade foram os apagões. Secas nas usinas hidrelétricas causavam falhas na geração de energia, deixando vastas regiões do país sem fornecimento de eletricidade. Quando deixou a presidência, passou alegremente a faixa para Lula, com quem tinha ligação a longa data. Chegou a afirmar que quase chorou na cerimônia, por saber que um ex-operário estava virando o presidente da República. Aqui na Brasil Paralelo, analisamos os fatos sem filtros ideológicos e sem financiamento estatal. Como você sabe, nosso trabalho só é possível graças ao apoio dos nossos membros assinantes. Participe da nossa missão juntando-se a nós. Clique no link da descrição ou aponte seu celular para o QR Code na tela e aproveite o plano mensal da Brasil Paralelo hoje mesmo. Nos últimos anos, FHC tornou-se uma das vozes mais conhecidas em defesa da descriminalização das drogas no Brasil e no mundo, o que gerou críticas por parte dos conservadores e elogios por parte dos progressistas. O ex-presidente argumentou: não adianta ficarmos obcecados em eliminar o consumo de drogas no mundo, pois não vamos conseguir. É muito melhor fazer como foi feito com o cigarro, cuja política de controle adotada no Brasil é hoje um exemplo mundial. Na eleição de 2022, num gesto de grande impacto político, FHC declarou que votaria em Lula no segundo turno, afirmando: neste segundo turno, estou votando em uma história de luta pela democracia e inclusão social. Uma das análises mais provocativas sobre o período FHC reside no conceito do teatro das tesouras. Cientistas políticos e analistas de vertente conservadora argumentam que PSDB e PT, embora adversários nas urnas, operavam como duas lâminas de uma mesma tesoura, mantendo o espectro político sobre a égide da social-democracia e do sindicalismo, ou seja, da esquerda. Segundo essa tese, a oposição entre os partidos era apenas estética, servindo para excluir vertentes genuinamente liberais ou conservadoras do debate público, garantindo que o comando do Estado permanecesse entre intelectuais e militantes de origem socialista.
Para muitos, a atual chapa presidencial com Lula do PT, tendo como vice-presidente Geraldo Alckmin, figura histórica do PSDB, é a prova de que a tese estava correta. Fernando Henrique permanece como um personagem complexo. Para uns, o salvador da moeda. Para outros, o responsável por um modelo de Estado que, embora organizado, manteve o Brasil preso a amarras burocráticas e ideológicas. A Brasil Paralelo produziu uma série sobre essa teoria, que mostra passo a passo, eleição após eleição, como foi sendo construída essa falsa oposição e quais os seus principais atores. O Teatro das Tesouras está disponível aqui mesmo, no nosso canal do YouTube, e você pode conferir essa produção gratuitamente. Vídeos de análises como este aqui só existem graças ao apoio de brasileiros que acreditam no poder de uma mídia independente. Como você sabe, nós não recebemos um centavo de dinheiro público. Por isso, estamos liberando agora uma condição especial para você se juntar a nós: o Plano Mensal da Brasil Paralelo. Isso significa que você não precisa mais comprometer o limite do seu cartão de crédito com assinaturas anuais. Nossa plataforma conta com filmes premiados, catálogo infantil seguro para todas as idades, cursos exclusivos e análises aprofundadas que você só encontra aqui. Mas atenção, essa oferta pode sair do ar a qualquer momento e só está disponível para quem está assistindo a este vídeo pelo link na descrição ou pelo QR Code na tela. Torne-se membro da Brasil Paralelo e nos ajude a continuar fazendo o trabalho que poucos têm coragem de fazer. Clique no link deste vídeo ou aponte seu celular para o QR Code na tela e ative todos os seus bônus agora mesmo.